temos também uma estreante aqui pessoalmente, né? Exatamente, a gente já traz aqui esse spoiler, a gente está aqui agora com a vereadora eleita, mas vou chamar já de vereadora, Ana Carolina Oliveira. Obrigada por conversar com a gente, por vir até aqui. Imagina, obrigada a vocês, é um prazer. Obrigada por me receber. Vereadora, quero justamente começar entendendo um pouco do porquê, o que te motivou a fazer esse movimento agora e de migrar para a política? Estou me acostumando ainda com as câmeras, os holofotes. Não, com a vereadora. Ah, sim. Porque até ontem era candidata, né? Tanta campanha, candidata para dizer, sou só candidata. E hoje, vereadora, graças a Deus. O que me levou a isso, eu acho que foi um propósito, né? Diante de toda a minha história, diante de tudo que eu passei. E acho que me levou para esse caminho. Não era uma ideia inicial, a política, mas diante de tudo que eu vinha recebendo de pedidos, né, de ajuda, eu acredito que a política foi o caminho que me levou para conseguir ser mais efetiva e para que eu conseguisse ajudar mais as pessoas e me engajar mais, né, e tá aí lutando por todo mundo. Para quem não lembra, a Ana Carolina Oliveira, ela é mãe da Isabela Nardoni e já, inclusive, a gente fala com o Leniel Borel, o pai do Henri Borel, que também se elegeu vereador no Rio de Janeiro. Vocês dois que são próximos, né? Vocês têm uma relação próxima? Sim, a gente se fala, o fato dele estar no Rio de Janeiro, né, a gente não tem tanto esse contato físico, já nos conhecemos. Mas a gente se falou, a gente se cumprimentou, ele foi eleito também, uma boa eleição ele fez, uma boa campanha. Então a gente se falou, se cumprimentou e acho que também eu quero aproveitar aqui que deve estar nos assistindo, mandar os meus parabéns para o Leniel e que ele faça uma excelente campanha aí no Rio de Janeiro. Já você vai falar também, claro, com ele. E o Pedro também tem mais perguntas para fazer. E aqui, ó, a gente tem o Leniel já aqui a postos. Já apareceu aqui para nos cumprimentar. Bem-vindo. Bom dia, Leniel. Olá, obrigado a todos da CNN. Obrigado, Muriel. Obrigado aí pelo espaço. Olá, Ana Carolina. Parabéns. Estamos juntos aí nessa luta. A gente está, portanto, com os dois vereadores. A gente vai continuar com a Ana Carolina aqui e já a gente vai continuar. Vamos seguir juntos com essa entrevista aqui coletiva com o Leniel e com a Ana Carolina também. E eu vou passar a bola agora para o Pedro para também fazer as perguntas. Bom, eu quero começar, Ana Carolina, trazendo uma declaração sua para uma entrevista que eu fiz contigo em 2018, quando completou 10 anos da morte da tua filha. Sim. E você me disse o seguinte naquela ocasião: acho que você acaba perdendo um pouco da sua identidade no sentido de eu me tornei Ana Carolina, mãe da Isabela. Deixei um pouco de ser Ana Carolina, de ter minha vida, minha privacidade e tudo mais. Hoje eu também sou Ana Carolina, eu, pessoa, e também sou Ana Carolina, mãe do Miguel. Depois você teve a segunda filha, Valentina, né? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Sou Ana Carolina, esposa do Vinícius, filha dos meus pais, então existe essa divisão hoje, não somente uma Ana Carolina. A mãe de Isabela eu nunca vou deixar de ser. E a minha pergunta é justamente essa: a Ana Carolina, que chega na Câmara de São Paulo em 2025, é a Ana Carolina mãe de Isabela? E o que a Ana Carolina mãe de Isabela vai levar para a Câmara como ideia, como propósito, como proposta? Isso é muito real, né? Eu sempre falei isso, inclusive ontem eu dei uma palestra e falei sobre isso, que durante 2 anos, assim, de 2008 a 2010, eu acabei perdendo um pouco essa identidade, né? Eu deixei de ser Ana Carolina para passar somente a ser a mãe da Isabela Nardoni. Então, nesses 16 anos, eu fui procurando ressignificar isso, trazer essa imagem. É óbvio que eu não consigo e não quero e jamais faria esse descolamento da história da minha filha, que foi o que me trouxe até aqui, que foi o que me levou para esse propósito, mas hoje existe a Ana Carolina Oliveira, aquela que vai lutar pelas nossas crianças. Então, a minha campanha foi baseada nisso, nessa ideia de conseguir essa justiça, conseguir essas questões, esse acolhimento para as nossas crianças, mulheres e adolescentes que hoje sofrem muito. A gente vê muitos casos, inclusive vocês devem noticiar aqui os casos diários. Então, foi essa proposta que eu levei. Então, a Ana Carolina, que jamais vai ser mãe, deixar de ser mãe da Isabela, vai continuar com esse propósito e vai lutar pelas nossas crianças. Vereadora, a Basília Rodrigues está aqui com a gente também, vai fazer uma pergunta para a senhora e a gente vai continuar esse papo. Basília.
Oi, tudo bem? Tudo Ana bem. Carolina, você é muito conhecida, ainda mais pela minha geração, de assistir o noticiário, de, enfim, acompanhar as suas entrevistas. Acho que muitas pessoas que não votam necessariamente no seu município sabem, né, quem é a Ana Carolina só de ver o seu rosto, suas redes sociais, pelo tamanho da repercussão que o caso da Isabela Nardoni tomou nas escolas de jornalismo, né, Pedro? É uma coisa que a gente acompanha atentamente. Eu quero saber se, na sua avaliação, esta é a sua estreia na vida política e você faz planos para chegar a outros lugares, depois de vereadora, se você acha que essa sua pauta, que é tão importante sobre os direitos das crianças, pode ser, então, a sua plataforma para tomar voos maiores, como deputada estadual, deputada federal. Você vai seguir essa bandeira, assim, para sempre? Obrigada pela sua pergunta, é um prazer. O que eu acho importante hoje, né? É óbvio que, como você falou, o nível da minha rede social, ela cresceu de um ano para cá, foi um curto espaço de tempo, inclusive depois da eleição, aqui nós somos 1,5 milhão de seguidores, é bastante gente, é bastante expressivo, e essas pessoas não são só da cidade de São Paulo, então, como você falou, o caso realmente tomou proporções, me tornei conhecida por conta disso. A questão hoje, fui eleita, estamos aí como vereadora, acho que a gente vai entrar, fazer o trabalho, alçar voos mais altos é sempre uma pretensão, mas eu estou muito pé no chão, eu quero realmente poder executar o meu trabalho e eu acho que talvez ser deputada ou alçar outros cargos é uma consequência do trabalho que a gente vai fazer hoje. Então, eu estou bem focada, bem centrada. Eu acho que agora é executar o cargo que me foi dado, esse voto de confiança que me foi dado, para que depois a gente consiga chegar em outros lugares e alçar voos mais altos. Perfeito. Muito bem, vamos só rapidinho para a entrevista, só para a gente poder ir até Brasília para mostrar imagens do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que chega neste momento. A gente está vendo imagens ao vivo da chegada dele. Já, daqui 10 minutos, começa a sabatina dele. Ele que foi indicado pelo presidente Lula para ser o novo diretor do Banco Central e começa a sabatina, portanto, na comissão do Senado às 10 horas da manhã. Ele está acabando de entrar nessa sala, mas a gente vai continuar, claro, aqui a nossa entrevista e depois a gente retoma e mostra o que está acontecendo lá em Brasília. Agora, Leniel, vou te chamar de vereador também já. Por enquanto, ainda vereador eleito, não tomou posse de forma oficial, mas já estou tomando essa oportunidade para te chamar de vereador. Quero te ouvir se, na sua avaliação, o que ainda falta por parte da Justiça e por parte do Poder Público para fazer com relação a crianças e adolescentes. A gente sabe que a gente tem aqui no Brasil o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante muitos direitos imprescindíveis para as crianças e para os adolescentes. Mas, na sua avaliação, o que ainda falta? O que você acha que, na sua avaliação, é possível fazer para conseguir avançar ainda com relação a esses direitos, inclusive o seu trabalho aí na Câmara do Rio? Muito obrigado pela pergunta, pelo espaço. E essa pergunta é pertinente pelo que a gente está lutando e para onde a gente está agora, né? Me candidatei, vim para essa vida pública, muito que a gente vendo, né? Andei nas ruas, perguntei nas ruas, nos bairros, quem você conhece na política que está lutando em prol da criança e adolescente? A resposta era quase que 100%, ninguém lutando, né? E a gente tinha essa resposta na ponta da língua, porque criança não vota. Então, muito poucos políticos brasileiros lutando pelas crianças. Eu, sem mandato, né, lutei muito para a aprovação da lei de Borel. Foi falado aí do ECA, mas hoje talvez um dos maiores mecanismos de proteção à criança e adolescente do país se chama Lei Borel, que foi a nossa luta. Lutamos muito, né? Fizemos uma petição pública, fomos aí, falamos com vários deputados federais e a Lei Borel hoje ela é uma realidade, é uma lei boa, é uma lei que está salvando milhares, se não milhões de crianças. Ficava muito triste por ser carioca, morar no Rio e a Lei Borel, a parte punitiva, delegacia, conselhos tutelares estavam usando, juízes, mas a parte preventiva, que é o capítulo 2 da lei, ela não estava sendo usada, né? Que é a regulamentação da Lei Borel aqui no município do Rio. O que é isso? É capacitação de professores, profissionais da saúde, da educação, todos os guardas municipais, conselheiros tutelares,
todos aqueles que estivessem ligados direto ou indiretamente com a criança nessa luta de prevenção. Quer dizer, um exemplo, calor de 40 graus no Rio de Janeiro, uma criança chega na escola de moletom, tem alguma coisa errada. Uma criança chega, 4, 5 anos, a idade do Henri, em vez de fazer um desenho lúdico, faz um desenho de um órgão genital, tem alguma coisa errada. E é isso que a gente está falando, né? Capacitar todos aqueles que estão ligados direto e indiretamente com a criança. E uma vez que identifique a violência, o que fazer? Liga para quem? É para o Conselho Tutelar? É para o Disque 100? É para a Delegacia de Polícia? A gente vendo que as pessoas não estavam sabendo lidar com isso, não sabiam como era o fluxo e não tinha o que fazer, e as pessoas muito desnorteadas. E isso a gente vai lutar aqui já de primeira mão aqui no município do Rio. Eu, apesar de não ser de São Paulo, a Câmara de Vereadores aí de Guarulhos, em São Paulo, já regulamentou a Lei Henri Borel, e essa foi nossa luta. Passei isso para a Ana, passei para outras pessoas aí no Brasil inteiro, a necessidade da regulamentação da Lei Henri Borel e políticas públicas em prol da criança e adolescente. A gente vendo muito pouco. Você falou aí, o ECA, 34 anos de ECA, mas precisou o meu filho morrer. 524 anos de Brasil para o homicídio de criança se tornar um hediondo. Quer dizer, quem estava olhando sobre isso? E é isso que a gente vai lutar. Começamos agora aí na Câmara de Vereadores, mas muito precisa se fazer nesse país em prol da criança e adolescente. Leniel, quero aproveitar de fazer uma pergunta que é importante, porque é muito marcante para mim. Esse caso eu cobri no Rio de Janeiro, conheço o Leniel há bastante tempo. Meu filho nasceu dia 7 de março de 2021. O Henri Borel morreu dia 8 de março de 2021. Eu acompanhei a notícia da morte do Henri Borel, da maternidade, quando eu estava com meu filho. E conversando com o Leniel, essa pretensão política sempre me parecia bastante latente com esse desejo de defesa das crianças e adolescentes. Mas o fato é que você vai ocupar uma cadeira na Casa Legislativa daquele que hoje é acusado e foi preso pela morte do seu filho. Vai encontrar na Câmara do Rio de Janeiro colegas, eventualmente até amigos do doutor Jairinho, que foi preso acusado da morte do seu filho. Você está com o estômago preparado para isso? Qual é a tua ideia de chegar nesse ambiente e conviver com estas pessoas? Olá, Pedro. Obrigado pela pergunta. Você conhece a minha história, esteve comigo no pior momento da minha vida. Você que é pai, cara, esteve comigo. Cara, sou grato aí pela tua amizade, né? E fazer essa pergunta, para mim, é um sentimento de justiça sendo feito, né? A justiça no caso do meu filho, no caso do assassinato do Henri Borel, da Isabela Nardoni, para mim ela não existe. A justiça, ela vale muito no direito civil. Você me rouba um celular, eu lhe processo, você me devolve um celular em valor e mais X de dano moral. Isso é justiça. Agora, no caso dos nossos filhos, o que vamos fazer para trazer o Henri ou a Isabela de volta? Só que a justiça começa a ser feita quando nós caçamos o Jário na Câmara de Vereadores por 49 votos a 0. Quando eu cacei o CRM do Jário, no CRM, no CFM, do qual eu me habilitei. Temos o caso do menino lá, Bernardo Boldrini, que não tinha ninguém por ele, e lá está lá o algoz dele lá ainda exercendo o poder na medicina, né? Do qual usou para assassinar o menino. E estamos aqui hoje com mais um sentimento de justiça sendo feita. Sim. Hoje a população carioca, ela é o voto da revolta, é as pessoas que votaram um dia naquele monstro, naquela pessoa que foi o algoz do meu filho, e hoje dá a oportunidade de um pai de salvar outras crianças, de fazer o melhor pelos filhos dela. Estou aqui, tenho sim, estou preparado para isso. Na verdade, são 4 anos me preparando. Todos que sabem, nós prendemos o Jário, que era vereador de mandato, 5 vezes vereador. O pai dele, Coronel Jário, 4 vezes deputado estadual. Todos que acompanham o caso do meu filho sabem as forças políticas que nós lutamos e lutei e luto. Porque, por exemplo, o caso do meu filho, Pedro, até hoje ainda não tivemos o júri popular. São 4 anos, outros casos aconteceram. E por que não teve o júri? Essa é a pergunta que eu sempre fiz. E a gente acaba vendo que há influência política aqui no Rio de Janeiro em muitos dos casos. Por isso que eu estou hoje aqui, vou ser uma força política no Rio de Janeiro em prol da criança e adolescente. E essa, respondendo a sua pergunta, para mim é um sentimento de justiça sendo feito. É mais uma parte dessa história de justiça. Basília.
Leniel, também muito obrigada, viu, pela entrevista. Aqui é a Basília Rodrigues, eu estou falando diretamente de Brasília, então eu estou falando do coração da política brasileira, né? A filosofia diz que todo ser é político, mas você não vê todo mundo saindo aí como candidato a vereador, deputado, qualquer outro cargo político. Então eu queria saber para você, em que momento teve essa virada de chave? Como foi este momento, o dia em que você falou, eu preciso entrar na política, eu preciso começar, seja pela Câmara de Vereadores ou até chegar a postos mais elevados. Você acha que ressignificou a sua dor? Pode contar pra gente como foi esse dia que você bateu o martelo, vou ser candidato na política? Eu vou começar, obrigado pela pergunta, eu vou começar respondendo citando Platão aqui, né? Assim, mais de 5 mil anos atrás. O problema de quem não gosta da política é ser governado por quem gosta. Eu sei o que eu lutei, eu sei que conseguimos aí colocar a associação em Riborel nos últimos 2 anos, menos de 2 anos, né? Que a associação, mais de 3 mil famílias nós ajudamos, mais de 2 mil crianças vítimas de violência foram ajudadas. Eu nunca imaginei que no pior momento da minha vida que a gente conseguia ajudar quase 2 mil crianças em menos de 2 anos. E a gente tem visto o pior do ser humano. Eu digo hoje nas minhas palestras, por onde passo, no Brasil inteiro, palestrando até com o Ministério Público, hoje lidar com a família está pior do que o próprio crime. Como justificar uma mãe que mata um filho, um pai que molesta sexualmente para a criança. Aqui no Rio de Janeiro, no ano passado para cá, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrados. A Unicef fala que 7 a cada 100 registra, então esse número é muito maior. Se a gente arredondar para 10%, esse número é mais ou menos 90 mil casos de abuso sexual infantil aqui no Rio de Janeiro. Não é Brasil, é Rio. Hoje, a cada 1 hora, uma criança é vítima de violência sexual aqui no Rio. Do ano passado para cá, não é Leniel aqui falando, é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Tivemos um aumento de 173% no caso de maus-trato de criança. Destes, 50% praticado por pais. E ninguém falando sobre isso e ninguém lutando sobre isso. Por isso, eu sei que eu estou lutando, eu sei do que a gente estava vendo as crianças não sendo representadas. Sou grato aí por São Paulo também eleger a Ana Carolina. Tivemos falando com outras pessoas ao redor do Brasil. Tem outros candidatos a vereadores também em prol da criança e adolescente para fazer a diferença. Acho que as crianças do Brasil venceram nessas eleições. Mas começamos agora, eu tive que me disponibilizar, eu entendi que para mim a política é um caminho, né? Relutei muito, eu sou um engenheiro, fui vendo ali, perdi o meu filho, tivemos as audiências, ali eu não quis na eleição passada nada de mexer com política, porque para mim era uma coisa muito distante, mas acabei vendo que há uma necessidade, porque não tinha quase ninguém ou muito poucas pessoas lutando em prol da criança e adolescente neste país. Sim. Vereadora, e justamente para a gente seguir falando sobre esse tema, o caso Isabela Nardoni completou 20 anos. 16 anos. Ano passado, 16. Né? Esse ano. Esse ano, 16 anos, isso. Então, foi em 2008. Isso, 2008, perfeito. Queria muito entender sobre esse processo, o quanto evoluiu, levando em consideração esse cenário da criança e do adolescente, o quanto que isso evoluiu realmente nos últimos anos. A gente estava falando agora há pouco da lei Henri Borel, que existe lá no Rio de Janeiro, mas desde então, 16 anos para frente, então, pensando nesse cenário, o que é possível ainda colaborar e contribuir para fazer essas mudanças e acrescentar ainda novas modificações? A gente falava há pouco do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é essencial, é necessário seguir. O que é necessário ainda modificar na sua avaliação? Olha, eu acho, na verdade, esses números, como o Leniel falou, eles só crescem. Sim. Infelizmente, não são números que a gente consegue combater para que eles diminuam, então você vê que eles só crescem. A violência sexual são números astronômicos, que inclusive a gente tem estudos que esse tipo de violência, ele começa dentro das próprias casas. Enfim, se a gente trouxer números aqui, você realmente fica assustada. Então, a gente vê que esse número, essa violência contra a criança, essa violência contra os adolescentes, se esses números aumentam, isso significa que a gente tem uma briga muito grande pela frente. A gente tem que fazer muito mais coisas. Então, são estudos que a gente vai fazer, como o Leniel falou. Se a gente entrar e puder lutar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, e graças a Deus a gente entrou, porque eu também aqui em São Paulo fiz um levantamento, pouquíssimas, eu diria que não preenche uma mão ou até 2 dedos, de pessoas que estão com esta causa.
Nós temos, óbvio, todas as causas são importantes, todo mundo tem uma causa e precisa disso, mas pelas nossas crianças, adolescentes e até pelas mulheres, o número de violência contra a mulher também cresceu, os abusos. Então, é um trabalho grandioso, a gente precisa entrar para que a gente possa fazer essas mudanças. E pessoas que estejam realmente disponíveis, que estejam dispostas a isso. Porque a gente sabe, e vocês sabem mais, o quanto as pessoas falam e não cumprem. Então, eu realmente tenho esse propósito, entrei com força total, e todos esses votos que me deram de confiança, eu vou honrá-los e fazer o melhor que eu puder para que a gente consiga mudar isso e a gente tenha daqui para frente menos casos e não mais casos. Pedro? Para a gente terminar, queria fazer uma pergunta em comum para os dois, para a gente deixar uma mensagem rápida aqui, porque vocês estão entrando na política agora, começam em 2025 uma jornada, tanto você quanto o Leniel, nas câmaras das 2 maiores cidades do país. Outras pessoas que fizeram o mesmo caminho não tiveram um bom resultado. O Ari Friedenbach, que é o pai da Liana Friedenbach, tentou se eleger vereador em São Paulo, não conseguiu, ficou com um pouco mais de 1.700 votos. Keiko Ota, também pai mãe do menino, que também foi vítima de uma violência aqui em São Paulo, também não conseguiu se reeleger, ficou com cerca de 12 mil votos. Vocês dois tiveram uma votação bastante expressiva. Mas até que ponto outras pautas podem complementar esse trabalho para que ele ganhe uma sobrevida e possa projetar vocês com a carreira política? Tem outras pautas que vocês pensam em trazer? Então, queria deixar rapidamente aqui, primeiro para a Ana, depois para o Leniel, para a gente encerrar esses outros temas que devem aparecer nessa atuação política de vocês. Eu acho que essa votação e muitos nomes novos, como você citou aí no começo, prova de que as pessoas querem o novo, de que as pessoas apostam em pessoas novas, em pessoas que estejam dispostas e pessoas que vão realmente se dedicar e doar a isso. É óbvio que existem muitas pautas complementares nessas questões. O Leniel também falou muito sobre isso, que assistência psicológica dentro das escolas também é uma blindagem que a gente consegue fazer para que essas crianças consigam se expressar, para que essas crianças se sintam seguras e que a gente não chegue ao extremo, como minha filha, como o filho dele, de ter que enterrá-los. Então, se a gente conseguir fazer essa blindagem, eu acho que hoje muitas mães, também muitas mulheres, eu pauto muito isso, a capacitação das mulheres. As mulheres hoje querem ser empreendedoras e não conseguem. Sim. As mulheres são a base da família, elas que sustentam, elas que fazem tudo. Então, capacitar essas mulheres para que elas consigam ter uma qualidade de vida e ter uma vida melhor com a sua família, com seus filhos, também é uma pauta muito importante e que eu pretendo seguir durante o meu mandato também. Boa. Leniel, rapidamente então, outras pautas que você tem aí no bolso, na manga? Sim, vai. Obrigado pela pergunta. Quem me conhece sabe o que a gente está lutando. Nosso voto é da família. Lutamos pelos mais vulneráveis, pela família. Isso inclui os idosos, as mulheres, as crianças, os próprios animais, né? Estou no partido hoje que temos um deputado federal que foi, né, na majoritária aqui, que foi, né, em prol da causa animal, lutando. E é isso, a gente vem se somando forças. Mas também luto pelas vítimas brasileiras, sabe? Colocamos lá em Brasília um projeto de lei chamado Estatuto da Vítima, que não está andando. Eu e Ana somos uma vítima indireta, que é chamada vítima de ricochetes. Os nossos filhos foram vítimas fatais. Mas ser vítima nesse país não é só de crimes bárbaros. É fácil ser vítima no nosso país. Acabamos de ver lá no Sul, foi um pouco antes das eleições, as vítimas das chuvas. E se acontecer em São Paulo, e se acontecer no Rio de Janeiro, estamos preparados para isso? É muito fácil ser uma vítima no nosso país hoje. Aqui no Rio de Janeiro, várias, andei em comunidades, várias pessoas com filhos vítimas e parentes vítimas também da violência, dessa violência ampla, que as pessoas, quando a gente começou, achava que é só a violência física, né? Não, não é só a violência física. A própria lei Henri Borel, que a gente aprovou, traz a violência de uma forma ampla. É a violência física, psicológica,
moral, institucional, e isso tudo a gente tem ampliado para em prol de todos os cidadãos cariocas, né? A gente vê aqui no Rio de Janeiro várias pessoas vítimas de bala perdida, a violência, as pessoas nem saem de casa. Rio, as pessoas só saem de carro blindado, a segurança, muito sentimento de insegurança, e é isso que a gente está lutando, né? Vou usar esse poder do mandato para lutar pelo cidadão carioca, pelas essas vítimas, porque que não tenhamos mais vítimas, né? Uma vez, como a própria Ana falou, citei o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a violência aqui no meu Rio de Janeiro dobrou no último ano. Ela praticamente aumentou exponencialmente e ninguém estava falando sobre isso, e é isso que a gente vai lutar. Então, obrigado pelo espaço aí, obrigado à CNN, parabéns pela essa iniciativa e contem com a gente aí nessa luta. Muito obrigada, viu? A gente conversou com os 2 vereadores eleitos no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, Leniel Borel, pai do Henri Borel, e a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. Obrigada aos 2 mais uma vez pela participação. Obrigada, Ana, Obrigada também por ter vindo até espaço. aqui. Obrigada. A gente espera que a trajetória política de vocês seja marcada pela alegria, não pela dor, né? Pelas conquistas positivas e não pela tristeza. É isso que a gente deseja. Sem dúvida, Obrigada. vocês são inspiradores. Obrigada. Obrigada a viu, os vocês. dois.